Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a Igreja de Deus está passando por uma triste realidade. O Evangelho tem sido anunciado não por amor à verdade, mas sim por partidarismo. Porque muitos se levantaram e se intitularam apóstolos, evangelistas, pastores, padres, bispos, papas e etc., mas não estão zelando para que os discípulos de Cristo tenham comunhão com o corpo de Cristo. Muitos se levantaram para fazer da igreja um comércio e têm deturpado as verdades e os ensinamentos de Cristo e de seus apóstolos. Muitos com a alegação de dizerem, isso está na Bíblia, deturparam a verdade. Porque há muitas coisas que estão na Bíblia que servem para o nosso ensinamento, para a nossa reflexão, mas não é prática para a igreja, como eu já disse em vídeos anteriores. E é preciso, irmãos, que aqueles e aquelas que têm sido despertados pelo Espírito Santo venham tomar uma atitude, pois você não pode continuar preso a um jugo religioso, a um sistema religioso, onde homens, fariseus do século XXI, engravatados, que prezam somente as aparências, você não pode ficar preso a um sistema desses, porque é sua salvação que está em jogo. Veja que aqui em 1 Coríntios capítulo 3, a palavra de Deus, ela diz que a verdade de Deus ela não pôde ser anunciada como deveria, porque a igreja, os irmãos estavam se comportando como crianças na fé. Veja o que diz o texto aqui, capítulo 3 de 1 Coríntios. Quanto a mim, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais, mas somente como a homens carnais, como crianças em Cristo. Dei-vos a beber leite e não alimento sólido, pois não podeis suportar, mas nem mesmo agora podeis. Visto que ainda sois carnais, com efeito, se há entre vós invejas e rixas, não sois carnais e não vos comportais de maneira meramente humana? Quando alguém declara, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não procedeis de maneira meramente humana? Então veja que há uma criancice espiritual no meio cristão, seja ele católico, com as suas heresias e idolatrias, seja ele no meio evangélico, com as suas aparências e a corrupção exacerbada e o adultério que está sendo oficializado a cada dia como se fosse uma prática correta, um segundo e um terceiro casamento, exceto alguns casos de permissão, que mesmo assim é uma permissão e não expressa a vontade de Deus, mas é entendido como uma permissão, um segundo casamento, e aqui não vamos entrar nesse assunto. Há vídeos aí no canal também falando sobre isso. Eu peço a você que se inscreva aí no canal, ajude-me para que esta mensagem possa chegar a mais pessoas. Irmãos, então veja que aqui o apóstolo de Cristo, ele diz assim, eu não vos pude falar como a homens espirituais, porque vocês não podem suportar a verdade. Vocês ainda são crianças, então eu vos dei a beber leite. Veja que quando a palavra é dirigida nesse mesmo termo aqui, em Hebreus capítulo 5, verso 11, diz a mesma coisa, muitas coisas teríamos a dizer sobre isso, e a sua explicação é difícil, porque vos tornaste lentos à compreensão, pois uma vez que com o tempo vos deveis ter vos tornado mestres, necessitais novamente que vos ensine os primeiros rudimentos e oráculos de Deus, e precisais de leite e não de alimento sólido. De fato, aquele que ainda amamenta não pode degustar a doutrina da justiça,
pois é criancinha. Os adultos, porém, pelo hábito, possuem o senso moral exercitado para discernir o bem e o mal e receber o alimento sólido. Então veja que há uma criancice espiritual no meio dos cristãos, que quando você dirige a eles uma verdade do Evangelho, não é a minha verdade, eu não tenho interesse nenhum de fazer o que eu estou fazendo aqui por mim mesmo, porque eu não tenho salário, eu não tenho aplausos, pelo contrário, tenho críticas. Então, quando eu falo uma verdade, muitos se levantam contra. Por quê? Porque são crianças. E um outro grupo se levanta porque prega o Evangelho por partido. Uns se levantam por ignorância, porque estão sendo enganados pelos falsos pregadores, deturpadores das Escrituras, e um grupo se levanta porque ele quer enganar cada vez mais aquele grupo de pessoas ali, para manter presa as pessoas naquela ideia deturpada que eles pregam do Evangelho de Cristo, onde falam meias verdades. Eles não falam toda a verdade, eles falam meias verdades porque eles mesmos estão presos num sistema, num partido. Porque veja que aqui a palavra diz, quando vós dizeis, eu sou de Paulo e eu sou de Apolo, este é um comportamento meramente humano. E hoje o que mais você vê no meio dos cristãos é isso. Você chega perto de se tiver 10 pessoas no lugar, você chega e pergunta assim, qual que é a sua religião? Aí um vai dizer, eu sou católico, o outro, eu sou evangélico da Igreja Assembleia, o outro, eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou adventista, testemunho de Jeová, da Igreja Mundial, não sei das quantas. Isso é uma coisa humana, que só contribui para quê? Para dividir as pessoas. Quando que, na verdade, os discípulos de Cristo devem se unir pela fé e o amor fraternal. Mas isso é tão absurdo que uma igreja se divide porque um acha que tem que gritar, o outro já acha que não. Aí, ao invés de haver ali amor e humildade para resolver a questão, não. Aí se divide ali aquela igreja e abre um outro ponto, porque na verdade isso não é igreja. Quando você lê na Bíblia, você vê vários lugares onde vai dizer a igreja que está na casa do irmão fulano de tal. Então o que é a igreja segundo a lógica do ensinamento da palavra de Deus? Igreja é a reunião dos discípulos de Cristo. Então isto é uma igreja. Igreja não é templo, é povo santo, Assembleia Santa, é a reunião dos filhos de Deus, eclesia. Então veja que eles abrem esses pontos e colocam uma placa. A igreja fulano de tal. E dali em diante, pare e pense comigo, reflita comigo se o que eu estou dizendo aqui é mentira. Você pode me xingar de mentiroso. Agora, se você entender que é verdade e me xingar de mentiroso, saiba que Deus é nosso juiz. Reflita comigo, eu vou dar aqui um exemplo meramente humano também. Se tem duas pessoas que têm 2 supermercados, um perto do outro, e você é freguês do supermercado 1, enquanto você é freguês ali, você é tratado muito bem. Mas no dia que você for comprar no supermercado número 2, os donos do supermercado número 1 já vão olhar para você, vão sorrir para você, mas por dentro já vão estar com um descontentamento. E se você muda o lugar de você comprar, eles já não vão ser mais seus amigos. Por quê? Eles querem manter você ali como freguês, como cliente. E as denominações é a mesma forma. As denominações, elas querem segurar as pessoas, ter domínio sobre as pessoas. Para que eles querem fazer isso? Para que ali seja mantido um número de pessoas e, eventualmente, uma renda mensal também. Muitos não dizem isso, mas a verdade é essa. A verdade é essa.
E quando você abre aqui a palavra em 1 Coríntios, capítulo 1, diz assim, capítulo 1, verso 11: Com efeito, meus irmãos, pessoas da casa de Cloé me informaram que existe entre vós, existem rixas entre vós. Explico-me, cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, ou Pedro, né? Ou sou de Cristo. Cristo estaria dividido? Paulo teria sido crucificado em vosso favor? Ou fostes batizado em nome de Paulo? Veja que ponto importante, irmãos. Veja se não é esse o problema atual no Brasil e nas Américas e sabe lá no mundo, onde em cada esquina você vê uma placa de uma denominação. Veja que há uma rixa entre essas lideranças. Muitas das vezes os membros até têm um bom convívio, mas muitos batem no peito, eu sou de tal denominação. Deus tenha misericórdia, irmãos. E muitos estão batendo no peito, dizendo que estão pregando a verdade, mas não têm humildade para entender essa questão, de que a verdade é que vós vos ameis uns aos outros. E amar, muitas das vezes, significa suportar. Mas os espirituais das igrejas de hoje, não suportam nada. Por qualquer coisinha já se divide, já briga, já vira uma confusão, um não fala com o outro. E estão agindo de forma meramente humana. E aqui a palavra diz, por acaso Cristo estaria dividido? Para um dizer que é católico, o outro dizer que é protestante. Não é esse o objetivo, não foi para isso que Cristo morreu e ressuscitou. Irmãos, eu não nego a minha fé. Eu sou cristão, creio na palavra de Deus, na Bíblia, a palavra de Deus. Repudio a idolatria da Igreja Católica, mas repudio veementemente a hipocrisia que há no meio evangélico, onde vivem um culto de rotina e de aparência, onde muitos hipócritas se levantam e dizem assim, o irmão não pode usar barba, e o próprio que está falando tem bigode. Ele deveria arrancar aquele bigode e enfiar não sei aonde, porque bigode, pelo que eu sei, é barba. E há uma recomendação bíblica no Antigo Testamento para que o homem usasse barba, que era um símbolo de honra. Mas veja, isso é algo de cada um, se quiser usar, se não quiser, isso é critério de cada um. Na Nova Aliança não tem essa questão. Mas aí eles vêm com os costumes farisaicos dessas igrejas pentecostais e não sei das quantas. Desculpe a sinceridade, mas eu preciso falar isso. A Bíblia é muito clara em muitos pontos, mas eles deturpam as Escrituras da maneira que eles querem. E a palavra está dizendo aqui, porventura estaria Cristo dividido? Para alguém dizer, eu sou da igreja A, o outro eu sou da igreja B, o outro não, eu sou da igreja C, o outro eu sou da igreja D. Mas espera aí, o Deus é o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo. Todos foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por acaso alguém foi batizado em nome do pastor fulano de tal, para alguém dizer que é da igreja do pastor fulano de tal? Que hipocrisia é essa? E que verdade é essa que esses pastores e padres estão pregando, se eles estão negando esta palavra aqui? Veja que a palavra de Deus, ela diz aqui em 1 Coríntios capítulo 3, não sabeis que o templo de Deus... Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo e esse templo sois vós. Veja que muitas pessoas não vão para as igrejas por causa desse tipo de comportamento, porque muitas pessoas que não estão nas igrejas conseguem ver isso. E muitos estão cegos e surdos dentro das igrejas, seguindo uma doutrina farisaica, se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Hipócritas. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina a oferta voluntária.
Se você não guardar o sábado, você vai para o inferno. Hipócritas, a Bíblia não ensina isso. O nosso sábado é Cristo. E veja, eles gastam milhões para construir um templo de tijolos e de pedras e de mármore e de não sei de quê. E os verdadeiros templos, que somos nós. Aqui está o verdadeiro templo do Espírito Santo. Você deve olhar para o seu corpo e ver que você é templo do Espírito Santo. E que igreja não é uma casa de ouro ou de pedra ou do que for. Igreja é a reunião dos cristãos. Você vai ver isso me falha a memória agora o versículo, mas se você ler as cartas, você vai ver isso. A igreja de Deus que está em Corinto é o povo de Deus. Aqui 1 Coríntios diz isso. A igreja de Deus que está em Corinto. 1 Coríntios capítulo 1, verso 1. Que igreja é essa que está em Corinto? É o povo de Deus que está em Corinto. E há outro lugar que vai dizer a igreja que está na casa de fulano. Que igreja é essa que está na casa de uma pessoa? É os cristãos reunidos. É o povo eleito reunido que é a igreja. Agora, templo é o nosso corpo. Mas esses bispos, Deus tenha misericórdia, irmãos. Às vezes a gente fica indignado. Vou fazer um templo, enfeitar de ouro, não sei das... E o povo cegamente dando dinheiro, às vezes passando dificuldade. Estão fazendo a obra de Deus. Que obra de Deus? Você está fazendo a obra de um falso profeta. Porque se você quer fazer a obra de Deus, em favor de templos de Deus, você deve participar num lugar onde a pessoa que realmente é séria e tem chamado de Deus para ajudar os necessitados, para ajudar os órfãos, viúvas, os necessitados. Os verdadeiros templos de Deus que estão mendigando nas ruas ali, eles gastam milhões e até mesmo bilhões e fazem propaganda. É o templo de Salomão. Que templo de Salomão? Salomão teve algum templo? Eu sei que Salomão construiu um templo para o Deus Todo-Poderoso e que quando chegou o fim desse templo, ele foi destruído. Por quê? Por que Deus permitiu que aquele templo fosse destruído? Porque nós somos o templo do Deus vivo. E se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá. Você lê aqui em João capítulo 4, Evangelho de João capítulo 4, você vê aqui aquela conversa a partir do verso 21 ao 24, onde Cristo conversa com a samaritana e veja o que ela diz. Verso 21, Cristo dizendo: acredita-me, mulher, que vem a hora em que nem nesta montanha nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Entenda uma coisa, os samaritanos adoravam ao Deus de Israel no Monte Garazim e os judeus em Jerusalém, no Monte Moriá, onde é a mesquita árabe hoje. Então essa samaritana diz: nossos pais adoraram aqui, mas vocês dizem que é em Jerusalém. Então o Senhor Jesus vira para ela e diz: mulher, vem a hora, e essa hora chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nem no templo em Jerusalém, porque aquele templo vai ser destruído, e nem aqui nesse monte. Ou seja, na nova aliança nós somos o templo de Deus. 2 Coríntios 6,17. Deus habita em nós, em espírito, e quando nós nos reunimos, nós somos igreja viva. Mas aí se levanta um falso profeta e diz assim: se você não vir aqui nessa igreja, você vai para o inferno. Hipócrita, falso profeta. Irmão e irmã que está me assistindo, se você está na cozinha trabalhando e você ora a Deus, Deus te ouve. Se você está na empresa trabalhando e você ora a Deus, invoca a Deus, Deus te ouve.
Se você está trabalhando de gari, roçando pasto, capinando, apanhando café, e você ora a Deus em espírito e em verdade, Deus te ouve. Agora, é importante reunir como igreja? É importante sim, mas não existe esse negócio de que se eu não for na igreja, eu não vou ser salvo. Existe porque eles querem controlar as pessoas. E dividir as pessoas e controlar. Não, eu sou de tal partido, é igual política. Mesma coisa. Não, eu sou PT, o outro, eu sou PL. E aí já vira inimigo. Se todos lutassem pelo bem comum, pelo bem da humanidade, se todas as igrejas se unissem pelo amor ao próximo, pelo mandamento de Jesus, e amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e assim todos saberão que sois meus discípulos. Se todas as igrejas se unissem nesse propósito e usassem o dinheiro que elas pegam mensalmente para ajudar os necessitados, irmãos, seria uma maravilha. Mas eles não usam para isso. Por que não usam? Porque o pastor tem que morar num condomínio de luxo, é 5.000 de aluguel, é carro, e não pode ser carro popular, né? Tem que ser carro novinho do ano, carro de luxo, de 300 mil para cima. E o povo cegamente, eu estou fazendo a obra de Deus, o pastor está pregando a verdade. Misericórdia, irmãos, vamos acordar? Ouça a palavra de Jesus, não ouça a minha não, ouça o que a palavra está dizendo aqui. Irmãos, uma coisa que eu quero ser de agora em diante aqui neste canal, e em todo lugar que eu tiver, é ser autêntico. O que está no meu coração eu vou falar. Eu não faço parte de nenhuma denominação. Eu sempre considerei todos os irmãos, mas vejo que eles sempre fizeram acepção, pelo fato de eu não estar no grupinho deles. Sempre cumprimentei com a paz do Senhor e sempre vi um ar diferente no rosto das pessoas, porque ele não vai em igreja nenhuma, ele é contra isso, ele é contra aquilo, que ele prega vai contra o que nós pregamos. Eu vou falar mais abertamente, irmãos. Eu não quero título, eu só quero aquilo que Deus tem para mim. Se Deus quer que eu seja um servo, eu vou ser um servo. Se Ele quer me conceder o dom e a graça, eu recebo. Agora, eu não vou tomar sobre mim, eu sou apóstolo, eu sou isso, eu sou aquilo, e todo mês cair na minha conta lá um salário de 5, 10 mil por mês, e eu ficar defendendo doutrina de homens. Não vou fazer isso. Atos capítulo 5, verso 29, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E essa é uma verdade. Muitos estão ignorando ela, mas é preciso tomar uma atitude. É preciso que o povo de Deus se una pela verdade, pelos ensinamentos de Jesus. E veja, só assim verdadeiramente, quando a pessoa age dessa forma, ele vai entender e ele vai ser verdadeiramente espiritual. Porque o espiritual é aquele que entende as realidades espirituais. Mas esses que estão presos nesses partidarismos são apenas carnais. O que os move é a divisão, é as brigas, é as rixas, e nunca vão poder alimentar do alimento sólido. Irmãos, vamos ficar com essa palavra. Comente aí no vídeo, compartilhe esse vídeo, deixa aí o seu like, ajuda para que esse canal possa crescer e essa mensagem possa chegar em muitas pessoas que estão aí na boca do lobo para ser devorado. Mas Deus é misericordioso e vai libertar das garras do leão. Amém, irmãos? Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.